e para o nosso primeiro Café com Resenha. Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro vídeo em que eu apareço falando. E eu trouxe uma reflexão que eu fiquei pensando da seguidora que me mandou, admirando o fato de eu ser uma pessoa forte, que ela queria ser assim e que ela se intitulava como muito dependente afetiva. Eu respondi ela com a base total de qualquer resposta que você deve dar para casos que envolvam mente, né, comportamento, terapia. Não existe outra coisa, terapia. Porque é somente o psicólogo que ele vai falar com você, que ele vai ter as ferramentas certas para conseguir trabalhar isso. E um dos pontos, falei isso, claro, mas um dos pontos também que eu respondi foi o fato de que o que vocês veem não é minha força, o que vocês veem é a minha vulnerabilidade. Mas como assim, Giana? Vulnerabilidade? Você não aparenta ser uma pessoa vulnerável. Aparento. E por isso que vocês estranham muito, né? Muitas seguidoras me mandam, que admiram. Na verdade, vocês admiram porque não se permitem, de fato, serem vulneráveis. Então, quando a gente enxerga algo que a gente gostaria de ser ou ter, a gente passa a admirar aquilo, porque a gente não tem. Porque forte, todas nós somos. Uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada é que todo mundo é forte. Às vezes a sua força só tá um pouco mais adormecida, ela tá precisando ser despertada. Mas força é uma coisa que você tem, tá aí em você. O que a gente normalmente admira fora, né, do nosso interior é o que a gente não tem. Nesse caso, eu digo com certeza, é a minha vulnerabilidade. E a gente tende a confundir mesmo vulnerabilidade com fragilidade. E onde é que eu aprendi isso? Eu me separei com papelado e tudo em 2021. Estamos no final de 2022. Só que a minha separação ela já veio acontecendo e ela me ensinou muito no momento que eu me coloquei a aprender o que ela estava querendo me dizer. A gente tem aquilo de tentar de tudo, mas a gente tem que saber os nossos limites. Só que a gente nunca vai saber os nossos limites se a gente não se ama. A gente não sabe até onde a gente pode ir. A gente tem essa mania de achar, né, aquela coisa bíblica, né? A mulher edifica o lar. Só que o contexto é muito maior do que isso. Porque edificar alguma coisa quando você se sente sozinha pode ser mortal, pode ser irreversível. E lutar para ser forte dentro disso, aí, meu anjo, aí foi quando eu parei e percebi que ser forte não ia me beneficiar em nada. E foi aí que eu comecei a perceber no processo da separação que eu precisava de ajuda. E eu nunca tinha pedido ajuda, eu nunca tinha falado pra ninguém perto de mim, né, confiável. Eu nunca tinha dito coisas que eu estava passando, que eu estava sentindo, eu nunca tinha dito, né? A gente acha que é bobeira da nossa cabeça, ou às vezes a gente até acha que o parceiro tem a obrigação de entender a nossa linguagem, ele não tem, né? Se você não souber dialogar, difícil para o outro entender. Então, até onde vai a nossa culpa dessa questão de querer ser forte o tempo inteiro, não admitir as nossas vulnerabilidades, né? E até onde é realmente a culpa do outro? Porque se eu não falo, o outro tá fadado a nem imaginar o que se passa na minha cabeça. E foi muito isso do que aconteceu. E a partir do momento que eu aceitei pra mim que eu não aguentava mais lidar com tudo aquilo sozinha, que eu comecei a verbalizar para outra pessoa o que eu estava sentindo, que cada vez mais eu fui percebendo que eu precisava de uma rede de apoio. E dentro dessa rede de apoio eu precisava de um psicólogo. Porque ele é quem tem as ferramentas certas. Quando vocês buscam uma dieta, uma coisa certa, um acompanhamento, vocês buscam um nutricionista. Para construir uma casa, a gente busca um engenheiro. Por que para resolver nossos problemas a gente quer resolver sozinho ou quer conselhos de amigo de fulano de Beltrano? Não procura um psicólogo, né? E a ideia do psicólogo foi em um contexto totalmente diferente, que no final eu acabei indo no lugar, porque eu não queria desmarcar, porque psicólogo é um profissional autônomo, né? Ele lida com horários. Desmarcar de última hora é muita... Pra mim não dá. E aí eu fui no lugar. E foi assim que começou. E esse foi o início de um investimento pra minha vida de coisas que eu trago pra vocês. Aqui, trago na minha área profissional. E hoje em dia eu trabalho muito isso, porque o trabalho é constante. Quando eu me cobro força,
eu me cobro perfeição. Eu não me permito errar. E nisso, até gaguejei, e nisso eu deixo de fazer muitas coisas. E às vezes eu começo e nem termino. Porque a frustração de começar algo e não terminar, porque eu me cobro tanto que se eu errar um pouquinho eu já abro mão, me faz nem iniciar um projeto. Isso é péssimo para os negócios, para o financeiro, ainda mais nós mulheres, que antigamente não podia nem trabalhar, que dirá investir, ter um salário. Então, isso é péssimo em todas as áreas, inclusive nas áreas afetivas, emocionais, familiares, né? Financeira, então, amor, nem se fala. Já quando eu me permito, vocês entenderam? Quando a gente se cobra força e dá conta de tudo e a gente é fodástica, a gente vai se matando, percebe? Porque quando eu me permito ser vulnerável, eu me permito errar, eu me culpo menos, eu me cobro menos. Se eu errar, tudo bem, eu vou lá e faço de novo. Se eu passar vergonha, tudo bem, eu vou lá e faço de novo. Entendeu? Se eu tô numa academia, se eu tô numa viagem, que nem eu tiro minhas fotos sozinha, o povo deve achar que eu sou louca. Mas tudo bem, eu tô vivendo, meu anjo. Essa pessoa não sabe nem quem eu sou. Por que eu vou deixar de fazer alguma coisa, deixar de viver, porque o outro vai achar alguma coisa? Isso é permitir ser vulnerável. Um exemplo bem lúdico, né? E isso faz com que a gente vá vivendo coisas que antes a gente nunca viveu. Por medo da opinião do outro, por medo de errar, por medo de falhar. Às vezes a gente não fala pro nosso parceiro alguma coisa que nos incomodou, porque a gente tem medo de parecer, de não ser a parceira ideal, de parecer boba, de parecer paranoica. Mas se você não falar, você não vai ter a opinião do outro, né? E dentro disso de trabalhar a vulnerabilidade é trabalhar o amor próprio, porque eu já me coloquei em muitas situações que às vezes eu não falava, não verbalizava algo que eu não gostava pro outro, com medo da reação dele ser, tá, então por mim a gente separa. Tinha medo disso. E esse medo tá muito mais ligado a pessoa não encarar a rejeição. E isso tá lá na nossa infância, né? A gente normalmente, principalmente mulheres, né? A gente cresce querendo ser a mulher perfeita, né? É isso que nos ensinaram, pelo menos da minha geração pra trás era isso. Agora, graças a Deus, as coisas estão mudando. Então a gente veio de uma criação social, não tô nem falando familiar, social, de que a gente tem que fazer de tudo sempre para ser aceita. Como se a gente ainda estivesse na época dos dotes. Você só arruma um parceiro se você for uma mulher tão perfeita a ponto de quererem darem um dote pra você. Então a gente já cresce evitando erros, falhas, medos, evitando tudo que não corrobore para essa imagem da mulher perfeita, porque a gente tem que ser aceita pelo outro, né, pelo homem, né, pelo parceiro, para ter uma relação legal e tudo mais. E isso faz com que a gente mine a nossa essência feminina. E a essência feminina, um dos principais pontos é a criatividade. Sem criatividade, você mata a sua personalidade. Você morre em vida. E era o que estava acontecendo comigo. E dentro desse contexto de que a gente sempre tem que fazer de tudo para ser aceita, né, pelos homens e parceiros, a gente cresce tendo medo de ser rejeitada, de fazer algo que seja contra os princípios, né, que nos ensinaram de perfeição. E aí não vão me querer, igual na época de escola, né? Se todas as amiguinhas botam um brilho na boca e os meninos achavam bonito, a gente queria pôr também, né? Eu era um patinho feio da escola, porque eu era ovelha negra, não um patinho feio. Era bonitinho, mas eu era ovelha negra. Porque eu olhava aquilo e eu falava, putz, mas eu não me vejo com aquilo. Uma vez eu coloquei, fui até nessa onda, né? Tipo, ai, quero ser aceita. E não deu certo, né? Não deu certo. Eu me senti mal, eu tirei, enfim. Sempre era mais sozinha, porque eu não me via em grupos. Então, você já vem de um contexto assim, você cresce querendo se encaixar em algo, e até mesmo dentro das nossas relações. E dentro disso, a gente vai internalizando tudo que nos incomoda. Dentro disso, dentro de uma relação adulta, depois a gente cresce, né? Tem que ser aceita, tem que fazer tudo para ser aceita, com medo de ser rejeitada. A gente cresce querendo aparentar força, aparentando ser pau pra toda obra. Eu sou a mulher que faz e acontece, eu sou mais macho.
Eu sou mais macho que muito macho, né? Não, eu não quero ser macho. Eu não quero ser pau pra toda obra. Eu não quero ser forte. Mas isso eu aprendi durante a minha separação. Eu falei, eu não quero esse papel. Eu quero ser mulher, eu quero baixar a guarda, eu quero sair com meu parceiro e eu não estar preocupada com a segurança do lugar, porque é assim que eu sou, né? Eu quero estar no ambiente, eu quero ser boba, porque o meu parceiro tá me dando segurança. E isso eu aprendi na minha terapia e durante o meu processo de separação. A única coisa, cara, grava isso, eu vou explicar, vai parecer sem o menor sentido. Depois, se vocês quiserem, eu discorro um vídeo só sobre isso. A única coisa que o homem quer é ser desejado pela parceira dele. E a única coisa que a mulher quer dentro da relação é se sentir segura. Aí você pode falar, Jana, para de ser maluca, né, minha filha? Eu também quero me sentir desejada, né? Só que o homem só consegue desejar num ambiente onde ele se sinta desejado. E a mulher só consegue desejar o homem dela num ambiente onde ela se sinta segura. Não segura somente de segurança, mas segura com um parceiro que não deixe ela paranoica, que não faça ciúmes curtindo fulanas beltranas da internet, falando que é normal, coisas desse tipo, sabe? Um ambiente onde a mulher se sente segura, ela deseja o parceiro dela e ela recebe isso de volta. Porque qualquer coisa que seu parceiro faça que te deixe insegura, né, em todos os âmbitos, não somente de segurança, como eu falei, mas insegura em todas as outras áreas. Qualquer coisa vai te colocar numa posição de atenção. E numa posição de atenção, igual na savana, né? Numa posição de atenção, você não tá relaxada para desejar o outro. Você tá aqui, ó, posição de atenção, você tá em extrema força, né, para ou lutar ou fugir, porque você está se sentindo insegura no ambiente que você está convivendo com o seu parceiro. Então você vai começar a ser aquela mulher forte, mais macho que muito macho, mais isso do que aquilo. E cadê seu feminino? E cadê o nosso único, dos nossos únicos que eu gosto de falar? Que é o poder de ser mulher, o poder de você, é o que eu falo, poder de baixar a guarda. E hoje, pela primeira vez na minha vida, eu tenho 33 anos, e em 33 anos eu estou vivendo um relacionamento que eu posso ser mulher. Eu nunca vivi isso. Eu posso ser feminina, não tô falando de visualmente, não. Eu tô falando da gente sair e eu não me preocupar. Eu não me preocupo. Eu me sinto segura. Eu baixo minha guarda, eu posso ser boba, eu posso ser boba apaixonada. Eu nunca pude. Eu sempre fui aquela mulher nas relações que teve que tomar a frente para resolver as coisas. E dessa vez eu não preciso. Tem vezes que eu tenho que me podar isso. Isso eu trabalhei muito na terapia. Tô aqui abrindo, a garrafa tá difícil. Eu vou conseguir abrir, porque eu sou forte. Dele pegar da minha mão e ele abrir, não precisa. Não, tá, pode abrir. Tô aprendendo. Aí me diz, meu anjo, tem como você, mulher, não desejar um homem desse? Porque presta atenção, você não pediu pra ele abrir a garrafa. Ele viu que você tava fazendo um pouco de força a mais. Ele pegou da sua mão, com licença, vou abrir pra você. Ele viu, ele tava atento a você. Tem como você não desejar esse homem, minha gente? Não tem como, não tem. Entendeu? Só que isso eu aprendi me permitindo ser vulnerável e trabalhando meu amor próprio. Porque quando eu me permito ser vulnerável, eu aceito que o outro faça algo por mim. Porque se fosse nos outros tempos que eu tava a mulher forte, que não sei o quê, se um homem tomasse essa frente, falar, não precisa, e abrir a garrafa. E agora não, eu me podo pra aceitar que o outro faça. Porém, você precisa ter um homem, um parceiro, ou o que for, funcional ao seu lado. Você só vai ser essa mulher, estamos falando de relacionamento aqui, tá? Aqui a gente entrou falando uma parada de relacionamento, porque quando eu tava solteira também dá pra você trabalhar essas coisas que eu tô falando. E foi assim que eu encontrei, atraí um bom relacionamento. Porque eu já estava trabalhando tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, de aceitar que as outras pessoas, não só homem, eu sou bissexual no caso,
Estou usando como exemplo um relacionamento hétero, né? Mas em outras vertentes, no trabalho, na minha casa com os meus pais, do meu pai ou minha mãe se oferecer para me ajudar, falar, não precisa, muito obrigado, quero, entendeu? Eu não quero mais ser a mulher forte o tempo todo. Eu não quero mais ser a mulher funcional o tempo todo. Eu quero pessoas funcionais ao meu lado. Eu quero aceitar isso. Eu quero sim sua ajuda. Entendeu? Eu faço questão sim. E foi só a partir deste momento que eu comecei a trabalhar essa aceitação em mim, de aceitar dos outros, né? Aceitar do universo, aceitar as condições de Deus, não é? Que eu atraí um relacionamento com uma pessoa funcional, né? E é maravilhoso. É maravilhoso uma pessoa ver você fazendo um esforço para pegar um copo e a pessoa já ir lá e pegar para você. É maravilhoso. Porque nisso você aprende o que é realmente para ser um relacionamento. Se envolver com pessoas funcionais é a melhor coisa da sua vida, mas você só vai conseguir isso se você trabalhar isso em você, se permitindo ser imperfeita, se permitindo ser vulnerável. Grava isso, não é frágil, é vulnerável. Eu sou vulnerável. Nossa, porque, sabe uma coisa? Eu era tão forte nas minhas outras relações que quando a pessoa me via chorando, ela ficava tipo, você chora? Pois é, eu choro. Eu caio e às vezes eu não caio e me levanto. Eu caio e eu preciso ficar ali. Nossa, quantas vezes depois que eu me separei, porque eu quis a separação. Só que você tem que abrir mão de uma vida que você criou. É difícil. Amor, é difícil. Quantas vezes no meu apartamento sozinha eu caí e ali eu fiquei. E eu me permiti ficar. Nenhum momento eu me cobrei força. Você tem que levantar, enxuga essa lágrima. No seu tempo. E o meu tempo não tá sendo agora. Então eu vou ficar aqui. Quantas vezes eu caí? Só que dessa vez eu tinha com quem conversar. Porque antes de eu me separar, eu fui fazendo uma rede de apoios com pessoas que eu podia confiar e que nem imaginavam toda essa turbulência que existia dentro da minha mente. Então eu sabia que eu podia cair, né, naquele meu momento mais quietinha. Se eu quisesse eu tinha pra quem ligar, se não eu ficava ali só eu e Deus mesmo, botava minhas músicas. E às vezes era um dia inteiro. Era um dia inteiro que eu não queria sair da cama. E eu me permitia. Eu fazia as minhas responsabilidades, mas eu me permitia. Hoje você não quer se arrumar, quer sair igual um espantalho. Você vai, pode ir. Eu não vou ser forte. Eu falava pra mim, não, hoje não. Amanhã, talvez. Hoje, não. E é isso que me fez chegar aqui, com tanta clareza, tanta consciência, com tanta noção de amor próprio, com tanta vida. Então é por isso que eu falo com muita certeza, o que vocês admiram e vocês veem não é minha força, é a minha coragem de ser imperfeita. Isso aí é o título de um livro maravilhoso, inclusive, né? Da Brené Brown, que eu super recomendo. A coragem de ser imperfeito. É difícil. É muito fácil, é mais fácil você ser forte, porque isso a gente foi ensinado o tempo inteiro. Engole o choro, se arruma, peito pra fora, costa pra trás e vai. Mas às vezes não é isso. Às vezes o que você vai precisar é trabalhar a sua imperfeição. E pra isso você vai ter que ter coragem, porque você vai ter que se ver. Você vai ter que ver o quão você é frágil. Você vai ter que dizer pras pessoas que te amam, que vão te apoiar. Não vá falar pra pessoa que você tenha certa dúvida que ame você, porque ela vai usar tudo que você falar da sua vulnerabilidade contra você mesma. E isso é só uma pincelada de tudo que a gente vai conversar por aqui, porque assim, só de ter noção dessas poucas coisas foi o que me permitiu viver muito em um ano. Esse ano de 2022 foi o ano, 2021 para 2022, 2 anos. Esses últimos 2 anos foram 2 anos que eu vivi coisas que nos meus últimos 31 anos eu não vivi. Ó que louco. Porque eu tinha que ser tão forte pra mim
que eu não me permitia tentar nada, nenhum esporte novo e diferente. Porque e se eu fizesse, se eu for escalar e eu cair? Ai, mas aí eu não concluí. Mas e qual que é o problema? E se eu for só até a metade, já não tá bom? Não é legal? E a experiência? Não é bacana? E se você cair, tentar de novo até você conseguir? Não é legal? Né? Só pode se você for perfeita e fizer a escalada 100% sem nenhum erro. Mas cadeira arranja, hein? Precisa de um óleo, hein, gata? Só pode se for assim? Mas a vida não é assim, a vida não é perfeita. Quantas coisas eu deixei de viver me cobrando perfeição, porque eu sou um modelo de força, né? Quantas coisas eu deixei de viver, quantos convites eu deixei de aceitar, quantas ideias profissionais eu deixei de colocar no papel por medo que elas dessem errado. Quanto dinheiro eu perdi, quanto? Imensurável. Eu já vi projeto meu saindo de outras cabeças, porque quando veio na minha mente, eu não coloquei no papel. E aí eu fiquei assistindo algo que o medo de não ser forte, né? O medo de ser insuficiente, o medo de errar. Olha quanta bobeira. Pois agora, moça, a pessoa mais vulnerável do mundo. E só tenho colhido benefícios. Porque, principalmente em relacionamento hétero, um exemplo. O homem, no caso, ele não ama a mulher pelo que a mulher pode fazer por ele. Repara, ele ama a mulher, ele admira mais aquela mulher pelo que ela deixa que ele faça por ela. E o que a gente faz quando a gente entra num casamento? A gente sai fazendo tudo na frente, que a gente nem quer esperar o outro, né? Ah, se eu pedir, ele vai demorar pra fazer. Deixa demorar, porque se você tomar a frente pra fazer, meu amor, até o macaco da selva vai deixar de procurar banana. Você tá dando? O macaco tá errado? Você tá me dando. Pra que eu vou gastar energia pra ir lá fazer se você vai fazer? Os meus últimos relacionamentos serviram pra fazer essa reflexão na minha mente, né? Até onde a culpa do outro não fazer dentro da relação é dele mesmo? Ou a culpa é minha porque eu saio tomando a frente, né? Mesmo que eu peça e ele demore pra fazer, mas ele vai fazer no tempo dele. Se eu sair lá e fazer na frente, ele vai se adaptar àquilo. O ser humano, ele foi feito pra poupar energia, ele não foi feito pra gastar. Se eu tenho quem vai lá fazer, mesmo que me irrite, que brigue comigo, eu vou deixar a pessoa fazer. É assim que a mente humana funciona. Então hoje eu me podo muito pra isso. Se eu peço algo pra outra pessoa fazer, independente de ser namorado, de ser família, de ser amigo, se eu pedir pra você fazer, eu vou esperar você fazer. Eu posso até te cobrar, mas eu vou deixar você fazer. Porque se eu for lá na frente fazer, depois não adianta eu reclamar que eu tô sobrecarregada. Entende? Mas são coisas que a gente só consegue ter conscientização quando a gente... Aceitação sobre nós mesmas, tá? Aceitação dos nossos, da nossa luz, da nossa escuridão. Que a galera pensa que autoconhecimento, terapia, amor próprio, trabalhar todas essas coisas é meio maravilhoso, não é não, viu? É a caverna obscura, bicho, um negócio sem fundo, terrível. É terrível você se olhar, você se permitir ser vulnerável, você ver suas fragilidades, seus medos, seus traumas, você ver o quanto você, sem querer, tá? Não estamos falando de pessoas tóxicas e abusivas com intenção. Estamos falando de pessoas que acabam sendo tóxicas e abusivas sem a intenção, porque a criação dela foi pautada nisso. Então, assim, você enxergar isso em você é difícil. A gente tem um olhar muito bom para detectar isso nos outros. Mas a gente tem que detectar na gente pra gente trabalhar isso, pra trabalhar a nossa aceitação do que a gente realmente merece. Sobre escala de merecimento. Outra coisa também que a gente pode super conversar. E agora eu vou terminar aqui, que eu já conversei bastante. Vou terminar de beber minha água, comer minha barrinha, que foi meu almoço hoje entre os pacientes. E pensar no próximo insight. Pensar não, eu gosto que os insights venham, aí eu ligo a câmera e saio falando, que é bem melhor, né? Flui melhor. E é isso. Vamos ver qual será a próxima pauta do Café com Resenha, com Janaína Campos, JC.